Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que nos assistem agora, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar mais uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para a sua vida de edificação, palavra que está no livro de Tiago, no seu capítulo de número 3, que nos diz assim, a partir do versículo de número 5: Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade, o mundo de maldade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, e está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Queridos, é uma palavra forte, é uma palavra que nos deixa inquieto, mas é uma situação que nós vivemos dia após dia. Quem de nós nunca usou a nossa boca para dizer alguma coisa a respeito de alguém? Ou ouvimos alguma coisa e através daquilo que nós ouvimos, nós saímos falando, sem saber a veracidade ou não. Quantas vezes nós já começamos a ouvir que algumas coisas estavam sendo ditas em relação a nós mesmos? Quando nós observamos essa palavra, nós vemos a partir do primeiro versículo a responsabilidade que nós, como crentes, como servos de Deus, nós temos. E nós precisamos observar, porque todos nós, queridos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser uma bênção, nós fomos chamados para sempre fazer o nosso melhor, nós fomos chamados para ajudar, para estender as mãos, para sermos alguém que seja o apoiador. Nós somos chamados para levantar aquele que está caído, nós somos chamados para dar força àquele que já não tem mais vigor, nós somos chamados para ser instrumento de bênção na vida de pessoas, na vida de famílias. Nós somos chamados para ser instrumento de bênção nos lares. Nessa palavra, no versículo de número 3 deste mesmo capítulo, diz que os homens, eles colocam freio na boca dos cavalos e eles conseguem assim guiar todo o seu corpo. A Bíblia diz no versículo 4 que os homens, eles colocam, pegam aqueles grandes navios e através de um pequeno leme, eles conseguem conduzir todo aquele navio. Mas também diz que a língua, ela está posta entre os nossos membros. É um membro pequeno, mas ela se gloria de grandes coisas. E diz mais: vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. Às vezes uma palavra, às vezes um comentário pode destruir a vida de alguém, pode causar dificuldades. Nós acompanhamos redes sociais e quantas vezes nós vemos nas redes sociais algumas coisas sendo ditas e coisas sendo espalhadas, e aí quando vai se ver a veracidade daquilo, é algo que foi um comentário de alguém, mas a partir do momento que você lançou aquela palavra, já não tem mais jeito. A Bíblia diz no versículo 6, a língua também é um fogo como um mundo de maldade. Ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e ela inflama o curso da natureza. E ela diz algo muito sério. A Bíblia diz que a língua é inflamada pelo inferno. Eu e você,
Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para sermos uma bênção. Nós fomos chamados para bendizer. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para fazer sempre o nosso melhor. O homem, ele domina a natureza, ele domina os animais, mas muitas vezes ele não consegue domar a sua própria língua. Esta palavra diz que a língua está cheia de veneno mortal. Queridos irmãos, com a nossa boca nós bendizemos a Deus, mas muitas vezes nós amaldiçoamos as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma palavra forte que precisa ficar registrada no nosso coração. Aquilo que nós não queremos para nós, nós não podemos querer para o nosso próximo. Aquilo que nós não queremos que aconteça na nossa vida, nós não podemos querer que aconteça na vida de alguém. Nós fomos chamados para ser uma bênção e nós precisamos fazer sempre o nosso melhor. No verso de número 10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. E encerra o versículo 10 dizendo assim: meus irmãos, não convém que isso se faça assim, não convém que isso seja assim. Eu e você, nós temos uma responsabilidade muito grande em sermos abençoadores. Eu e você, nós precisamos fazer o nosso melhor a todo momento. Eu e você fomos chamados para ser uma bênção de Deus. Você que me ouve agora, você que está assistindo a essa mensagem, a esse vídeo, que você tome muito cuidado com aquilo que você diz, que você tenha muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que sai da sua boca, porque de uma mesma fonte não pode sair bênção e maldição. Não tem como uma árvore, uma macieira, ela produzir pimenta. Não. Nós precisamos observar quem nós somos e para que nós fomos chamados. Você foi chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para cuidar da vida de alguém. Você foi chamado para abençoar a vida de alguém. Nós fomos chamados para ser uma referência de bênção na vida das pessoas. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós medirmos, um dia nós seremos medidos também. Então seja uma bênção, faça a sua parte, faça o seu melhor e que a verdade de Jesus esteja no seu coração. Como diz essa palavra, se tu uma bênção, seja uma bênção e que a sua boca seja uma fonte de bênção, de vitória e de ânimo para aquele que precisa. Beijo no seu coração, que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa.